Nas Voragens do Pecado, quarta parte, a família espiritual, capítulo 2, Glória ao Amor. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera tem os espíritos em poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. O Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 128. Será o tempo de o leitor se inteirar do que realmente se passava com o espírito do antigo capitão da fé. Ele revia efetivamente o solar de La Chapelle, reconstituído em condições aprimoradas de grande beleza. Não obstante, para olhos humanos, como para as percepções inferiores do espírito obsessor de Otília de Louvigny, no mesmo local, nada mais existia senão ruínas abandonadas, campos agrestes, silvas lembrando ainda as depredações que destruíram as antigas searas. Luís de Narbonne estava longe de ter sido personalidade humana má ou perversa quando encarnado. De hábitos severos, bondoso no trato com os semelhantes, modesto e leal, temperante e honesto, apenas o fanatismo religioso, o preconceito exacerbado de uma paixão sectarista levara-o a aquecer ao desejo de Catarina de Médici, que o induzira a participar do atentado do dia de São Bartolomeu. Ele o fizera, porém, consoante já o asseveramento, convencido de cumprir sagrado dever religioso, certo de que a reforma seria um insulto às leis da Igreja, as quais, por sua vez, considerava reflexo das leis do próprio cristianismo, e a este igualmente supunha amar e respeitar, quando todo se consagrara àquelas violências. Espiritualmente, tão complexa personagem pertencia à família de La Chapelle. Essas almas afins e amorosas, em cujo seio ele havia reencarnado durante várias existências passadas, a quem amava singularmente, mas da qual, no século XVI, por uma dessas experiências decisivas, usuais na marcha de um espírito através dos testemunhos ou provas do progresso, se havia temporariamente separado, intentando, como espírito, medir o próprio valor pessoal, longe da vigilância da terna de seres que, por muito o amarem, poderiam até mesmo, com as suas reiteradas solicitudes, retardar a ação do seu livre-arbítrio na conquista de uma ascensão meritória. O orgulho religioso, no entanto, as malévolas insídias de uma política opressora e intolerante, influindo poderosamente no seu caráter ainda frágil e irresoluto, que nessa época, desde o berço, por circunstâncias melindrosas, se prestava ao comodismo de uma cega subserviência. O jugo farisaico de um domínio sectarista, que mascarava de piedade religiosa para melhor sugar os valores do mundo, haviam-no desviado do cumprimento do dever no momento exato dos mais importantes testemunhos. E ele cedera ao extermínio sacrílego do próximo, comprometendo o próprio futuro espiritual por períodos seculares e cavando superlativas dores morais para si próprio, em cujo abismo haveria de receber rijas lições, experiências redentoras que lapidassem de vez as tortuosidades de seu feitio pessoal. Fizera-o, porém, contra aqueles a quem espiritualmente idolatrava, aqueles dos quais se separara na existência em apreço, o que o tornara insatisfeito e infeliz, um triste que se dera sem restrições à ortodoxia de uma crença religiosa, em vez de cultivar o amor pelos semelhantes, conforme recomendações do excelso mestre do cristianismo. Fanatismo
que o amor ao próximo teria corrigido, equilibrando-lhe a razão e o coração. A falta da família que não conseguira possuir, como também a evitaria que mais tarde, já habitando o mundo invisível, passasse pelo vergonhoso desespero de constatar que, por não ter sabido devidamente respeitar e amar a pessoa do próximo, ferira de morte aqueles por quem, contrariamente, teria dado a própria vida. Ora, a família de La Chapelle, reunida na ocasião por uma concessão feita pelos altos poderes espirituais, em virtude dos méritos pessoais conquistados por todos os seus representantes, amava profundamente no estado espiritual o pobre Luiz de Narbonne. Tratava-se de espíritos sinceramente afeitos às virtudes do cristianismo, com exceção de Ruth, os quais, desde o 3º século do advento da excelsa doutrina, vinham apresentando testemunhos dignos dos verdadeiros discípulos do bem. Durante a permanência na erraticidade, desejando acelerar o próprio progresso, pediram e obtiveram o martírio pela grandeza do nome do Senhor, desde que daí adviesse exemplos regeneradores para a pessoa do seu próximo. E assim sendo, já devidamente trabalhados para o feito glorioso, no século XVI, integrados no seio da Reforma para a defesa do Evangelho, a mais generosa e sublime ideia que na época se poderia contrapor aos abusos oriundos da falsa prática do cristianismo, sucumbiram a um desumano atentado, o que para todos eles constituiu a mais augusta vitória. Uma vez no além-túmulo, esclarecida e feliz ante o dever cumprido e o triunfo conquistado pelo amor à sublime causa do Mestre Divino, uma única preocupação toldava as alegrias da família de La Chapelle: a situação moral perante as leis eternas de Luiz de Narbonne, de Ruth e de Otília. Propuseram-se, então, os labores de auxílio à recuperação de tão queridos espíritos, ainda embaraçados entre as armadilhas das próprias inferioridades. Dentre os 3, entretanto, era de Narbonne, apesar de tudo, o que apresentava índices maiores para a recuperação mais rápida, visto que nem o seu coração e tampouco em sua mente se desenvolviam as sombras do ódio destruidor. E por isso, desde o início, procuraram auxiliá-lo e quanto tivesse ao alcance das possibilidades, não obstante o estado vibratório do antigo cavaleiro lhes não permitir recursos tão eficientes quanto os que desejariam oferecer. Assim, sugerido fora à atribulada entidade a visita às antigas terras de La Chapelle, no intuito de afastá-la do ambiente mórbido e deletério, retentor de impressões chocantes da cidade de Paris. E visto que a ideia de tal visita em busca de Ruth seria o ponto de apoio com que contavam para o despertar do pobre pecador na vida de além-túmulo. O choque consciencial e sentimental mais eficiente para encaminhá-lo ao estudo da própria situação e atingir a alvorada do progresso. No além-túmulo, já bastante conhecida, se tornou esta exposição. A mente espiritual cria com facilidade, por um ato da própria vontade, que tanto pode ser raciocinado e, portanto, provocado, meticuloso, perfeito, como espontâneo e involuntário, os próprios cenários ou ambientes em que preferirá viver. Será sinistro e trevoso este cenário belo e artístico, suntuoso ou modesto, consoante forem as possibilidades e méritos de cada um para executá-lo, o poder da sua vontade e do seu progresso, seu desenvolvimento moral e intelectual, sua simplicidade, seu despreendimento ou suas necessidades. Frequentemente, as entidades portadoras de maior adiantamento ou mérito edificam para si o ambiente que melhor lhes fala ao coração e às necessidades.
e sob o cinzel caprichoso da própria vontade, servindo-se de essências e fluidos cósmicos que o poder da criação disseminou pelo universo, como origem fecunda e infinita de tudo quanto existe e existirá, criam para si mesmas, como para outrem, por quem se interessem, sozinhos ou reunidos em grupos afins, as paisagens e os cenários que desejarem. Assim foi, portanto, que a família de La Chapelle, no intuito de se reunir de quando em quando para docemente recordar o passado terreno, que tão grato lhe fora, resolvera edificar, valendo-se do poder mental vigoroso que possuía, nas imediações atmosféricas do local onde outrora se erguia sua residência terrena, uma reconstituição fluídica da mesma. Nesse auspicioso asilo espiritual, continuava Carlos Felipe a evangelização de almas frágeis e simplórias, recém-desencarnadas, sedentas de luz e reconforto, desconhecedoras ainda dos verdadeiros ensinamentos cristãos, e até mesmo de criaturas ainda presas à existência corporal, cujos espíritos para lá eram atraídos durante o sono do envoltório carnal, assim, recebendo a elucidação evangélica enquanto dormiam. Tratando-se de pequena falange de individualidades espirituais dotadas de pronunciados méritos, porque devotadas à legítima causa do bem, além de que também eram intelectuais e artistas de grande sensibilidade, a reconstituição fluídica do solar apresentou-se como um cenáculo de belezas indescritíveis, joia de arquitetura estruturada em raios de luzes multicores, em neblinas e gases cintilantes, cuja visão arrebatava. Tal como a muitos outros espíritos necessitados vinham fazendo, no afã abençoado de auxiliar e consolar incansavelmente, para ali mesmo esperavam atrair a infeliz ovelha transviada, isto é, Luís de Narbonne, num afetuoso trabalho de proteção, visando o seu reajustamento moral e espiritual. E assim foi que, quando o sofredor espírito Luís se debatia contra os próprios prejuízos, ali permaneciam pacientes e vigilantes, em orações e súplicas, para que este se animasse a procurá-los. Não lhe seria lícito, perante as leis morais que regem a evolução das criaturas, partirem em busca do protegido, com ele instando para que se encorajasse a retornar ao castelo, reunindo-se a família, o que seria o mesmo que forçá-lo a progredir. A lei da vontade livre exigia que o trabalho de arrependimento elaborasse na individualidade do pecador o sincero desejo, espontâneo e decisivo, de se reunir à família, o que também seria um largo passo para a reabilitação que se tornava necessária. Haviam feito o que lhes fora possível, assim que nele descobriram aspirações a um melhor estado de consciência. Atraí-lo até ali, furtá-lo ao ambiente angustiante da cidade dos Valois, Angoulême, levá-lo a recordar os indestrutíveis laços que a espiritualidade o ligavam aos de La Chapelle e que foram esquecidos pelo orgulho e a paixão sectarista durante a encarnação. Favorecer-lhe a possibilidade de um severo exame de consciência com a visão deslumbradora de toda a família, a sua família, amorosamente reunida à sua espera. E permaneciam atentos ao primeiro impulso do bem-amado rebelde. Luzeiros projetados sobre ele, convidando-o a orientar-se, a examinar-se nas trevas dos próprios padecimentos, para que de vez se decidisse a resoluções heróicas. Quanto tempo levara o condenado vagando em torno do castelo cintilante e lindo, ardendo em desejos de para lá também entrar e atirar-se nos braços daquelas criaturas amadas em outras vidas,
mas considerando-se a si mesmo indigno de tal felicidade? Quantas vezes investiu até aqueles portões solenes, transpôs os pátios e depois voltou desencorajado, desfeito em lágrimas? Ele próprio não poderia medir o tempo que tal suplício moral havia vergastado a sua alma. Para a entidade vergada a tal martírio, os minutos se afiguram séculos, as horas serão intensas como os milênios. E sossobrados na própria dor, perdem a noção do tempo para se julgarem para sempre, submersos no horror que cavaram no próprio ser. Horror que no além-túmulo é o inferno da alma delinquente e endurecida. Todavia, um dia raiou para o infeliz Narbonne a aurora de resoluções heróicas. Sentia-se exausto, um impulso afetivo irreprimível, uma saudade impetuosa daquela família que ele sabia além, reunida à sua espera. Levou-o novamente até os pátios que se diriam igualmente iluminados por auroras irisadas. Em prantos penetrou correndo os batentes, sempre desimpedidos. Subiu louco de ansiedades e impressões atordoantes, as escadarias imensas, que longos tapetes recobriam, e onde dançavam raios sutis e policrômicos de um sol desconhecido, incomparável. Venceu o primeiro andar e encaminhou-se para o segundo, onde sabia reunida a assembleia. Guiava-o, como sempre, a doce melodia ao som da harpa, e agora só via o reposteiro. No impulso rude, tal como da primeira vez, ele rompeu a frágil barreira, penetrou na sala e orientou-se. Sim, ali estavam todos. A condessa Carolina levantou-se pela segunda vez, estendendo-lhe os braços. Levantaram-se os demais, graves, solenes, enquanto as crianças sorriam satisfeitas. À tribuna, Carlos Felipe, o pregador do Evangelho do Senhor, virava uma página do livro sagrado, ainda posto sob o estante de mesa à sua frente. E a melodia evangélica penetrou comovida e edificante no recesso da alma daquela ovelha que retornava ao aprisco por intermédio da leitura expressiva do versículo 7 de Lucas, no capítulo 15. Digo-vos que assim haverá mais júbilo nos céus por um pecador que se arrepender do que pela entrada nele de 99 justos que não necessitem de arrependimento. Então um choro convulsivo ecoou pela sala, qual um brado solene de triunfo. Luís de Narbonne, sufocado pelas próprias lágrimas, atirou-se aos pés da condessa Carolina, a sua mãe de outras etapas reencarnatórias, cuja saudade se conservava latente, inapagável em toda a trajetória da existência que acabava de deixar. Cobria de beijos fervorosos as suas mãos delicadas e translúcidas, e as dobras dos seus vestidos vaporosos, como as neblinas iluminadas de sol, enquanto bradava inconsolável. Perdoa, mãe querida e inesquecível. Perdoa por Deus, perdoai-me todos vós, eu vos suplico de rastos. Perdão, meu Deus, perdão, meu Deus. Aproximara-se o velho conde. Chegara Carlos Felipe, o primogênito que se diria o preceptor espiritual da pequena falange, como também o fora durante o estágio terreno. E toda a família, cada um por sua vez, depôs na fronte humilhada do culpado o ósculo santo do amor espiritual. Carolina tomou nos braços, aconchegando-o de mansinho, de encontro ao coração, como somente as mães o sabem fazer. E após seu beijo materno, naquela fronte torturada e arrependida, sussurrou docemente para que só ele e o Todo-Poderoso pudessem ouvir. Dorme, meu filho, sobre o coração de tua mãe. E Luís de Narbonne finalmente adormeceu nos braços maternos.